Boa tarde a todos. Uma grande satisfação estar aqui. Agradecimento à professora Carla, à UBA e ao nosso presidente, né, pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Ojeda. Uma trajetória um pouco diferente, porque aqui eu acabei tendo um desvio um pouco híbrido. Eu sou advogado, sou geógrafo. Sou pós-doutor em Direito e sou doutor em Geografia. Estou terminando o doutorado em Direito em Coimbra com a professora Fernanda Paula. Tenho estudado muito a questão das inteligências territoriais, né? Cidades inteligentes, territórios inteligentes, redes inteligentes, florestas inteligentes, tudo que a gente possa viver lá como inteligente, porque nós acreditamos que todas essas tecnologias, Big Data, né? Internet das coisas, automações, inteligência artificial, tudo isso está aí e, como diz o meu amigo Paulo Modesto, né, do direito administrativo da experimentação, estamos falando de pesquisa e desenvolvimento. Estamos falando de buscar novas técnicas, novas formas de enxergar o direito para tentar, por caminhos algorítmicos, chegar em alguns resultados. Então, essa é uma apresentação, como nós vamos falar hoje sobre direito ambiental e geográfico. Nós temos um mote na geografia que muitas vezes uma imagem vai mais de 1000 palavras, só que o mapa vai mais de 1000 imagens. O mapa, muitas vezes, ele escancara, né, tudo aquilo que está acontecendo, os fenômenos que estão ali postos. Então, nós trabalhamos muito com imagens. E aqui eu queria falar um pouco desse fenômeno que está acontecendo, né, aqui em Portugal, no mundo inteiro. O que a gente tem observado é essa nova geração buscando muito essas engenharias aeroespaciais, né, nova geração olhando para o espaço, que de certa forma é ali onde o jogo do século XXI está a ser jogado, né, é nos satélites, é no GPS, é no Galileu, né, é no Bronés russo, é no Beidou chinês, né? Então, muitas vezes a gente gosta de olhar o Castells e falar sociedade de informação e, de certa forma, que a gente tem que regressar um pouquinho aos anos 70 e olhar o Torrene e falar, não, na verdade, nós estamos vivendo uma sociedade da programação. Ou os países programam, ou eles são programados, né? E nessa programação está tudo de uma forma mais ampla, geral e restrita possível. Então, se a minha formação é no setor elétrico, né? Se na década de 90 a gente ia fechar um interruptor de casa e o elétron chegava em milésimos de segundos, vindo de 2.000 quilômetros lá de Belo Monte ou de qualquer canto do Brasil, e nós atribuímos a isso um regime jurídico chamado direito da energia, né? Qual é o regime jurídico que nos conecta ao satélite? Qual é o nome disso? Né? Eu mando o metadado do meu celular ou do meu telemóvel para o satélite, ele volta, eu mando o WhatsApp para a professora que está ali, só que ele vai para o satélite e volta, né? Eu vou chegar em casa amanhã em Braga, vou começar a receber um monte de mensagem via marketing para comprar os livros da professora, os livros maravilhosos da professora, porque ele percebeu que eu estava hoje na universidade, estava próximo da professora. Como que essa linguagem acontece? Por que esses fenômenos estão acontecendo? Qual é a natureza jurídica disso? Qual é a natureza jurídica que movimenta essas pessoas a olhar para o espaço e o espaço olhar para a gente, fazer com que tudo isso se interconecte de uma forma muito rápida, né? Então, quando a gente olha para a imagem de satélite, né, essa imagem do incêndio que aconteceu em 17 de setembro aqui em Portugal, e é um incêndio muito curioso, porque é um incêndio que respeitou a fronteira portuguesa com a Espanha, um incêndio que não ocorreu na Espanha, né, ou seja, não precisa ser muito perito em imagem aeroespacial para perceber que talvez não tenha sido apenas um acidente esses incêndios. E você vê os maus ventos da Espanha vindo para Portugal, né? Ou seja, você vê o incêndio que estava lá em Guarda, atravessar toda a Serra da Estrela, se juntar com o incêndio em Cantanhede, né? E avançar para toda aquela situação em Ovar, em Aveiro, né? E um pouco mais para o norte, um pouco mais para Braga, mesmo aqui no
no Rio Douro. Ou seja, você percebe que existe uma nova forma de analisar o mundo, existe uma nova forma de formar provas ambientais, que são exatamente essas imagens. Mesma coisa aconteceu na terra do Bruno, lá em Porto Alegre, né? Essas imagens de abril e maio de 2024, onde teve toda aquela tragédia em Porto Alegre, você também pode tirar conclusões em cima de imagens de satélites. E tudo isso acontece, né, começa, né, se inaugura essa era de informação espacial a partir dessa executiva ordem assinada pelo presidente, então, o presidente Bill Clinton, né, que é 12.906 de 94, onde ele fala, olha, está nascendo um setor de infraestrutura, está nascendo um setor chamado infraestrutura de dados, ou infraestrutura de dados espaciais. Então, precisamos tratar esse setor que está nascendo como setor de infraestrutura, como setor elétrico, como setor de telecomunicações, como setor de saneamento. Né? E aqui ele fala, precisamos evitar o desperdício da duplicação de esforço. Eu não posso mapear uma mesma região duas vezes com a mesma escala, sob pena de dispersar recursos. Né? Eu tenho que mapear uma vez e criar um repositório para essas imagens, que é o mesmo conceito do setor elétrico. Né? Não posso ter duas redes de distribuição numa mesma avenida ou três redes, porque isso é antieconômico. Quando você implementa isso, e muitos anos depois foi implementado também na Europa pela diretiva SPAR de 2007, você começa a dar um tratamento para os, então, institutos geográficos, institutos estatísticos de agências reguladoras. Então, a Alemanha tem a Agência Federal de Cartografia e Geodésia, Bulgária, Agência de Geodésia, Cartografia e Cadastro. Por quê? Porque vamos regular dados. Ao regular dados, nós criamos todo um banco de dados na qual a gente começa a criar um critério de oficialidade, começam a nascer os princípios jurídicos que advêm desses conceitos. Né? Interoperabilidade de dados, reutilização de dados, downloadable, reporte de erros, formatação dos dados, vem as linhas de dados, e aí, a partir daqui, você começa a desenvolver na prática aquilo que se chama das inteligências territoriais. Cidades inteligentes, territórios inteligentes, planeta inteligente, qualquer coisa que você queira adjetivar como inteligente que tenha uma representação espacial, paisagens inteligentes, regiões inteligentes, e por aí afora. Com a quebra desse paradigma, muitas entidades na Europa, na Espanha, França, ainda continuam chamando de Instituto Geográfico, mas, no fundo, eles passam a ter uma natureza jurídica autárquica, mandatos irregular, marcas. Né? Essa é uma imagem de Portugal que eu gosto muito. Quem quiser acessar está aqui o código de barras, que é a homologação da cartografia topográfica portuguesa. Ela é muito legal porque, conceitualmente, ela cria um mercado de dados em Portugal. Ou seja, eu quero fazer um mapa na escala de 1 para 10 mil de Montemoro Velho, do bairro na zona norte de Montemoro Velho. Não existe esse mapa na base. Eu vou lá, como estudante, faço o mapa, faço o upload na plataforma da Direção-Geral do Território. Se ele for homologado, eu passo aqui um título executivo nas mãos. Né? Esse mapa é meu. Ninguém vai poder fazer o mesmo mapa, porque foi homologado. Né? É meu. Então, se a companhia elétrica precisar desse mapa, ele vai comprar de mim. Se a companhia de saneamento precisar desse mapa, ele vai comprar de mim. E com isso ele pode transacionar. Você tem mercado de dados. Né? Que é muito diferente de falar que o Google dá tudo. Eu assino contrato com o Google, que aqui ele dá tudo. Né? Ele dá tudo e leva tudo. Ele está levando seus dados, está levando suas informações, tudo, mas ele está dando alguns outros compostos. Ou seja, esse é o conceito de um setor de infraestrutura de dados e que, no meu entendimento, vai ter uma repercussão muito forte no setor ambiental, dentro dessa perspectiva de pesquisa e desenvolvimento, de experimentação, de ciência e tecnologia. Infelizmente, e aí eu não posso falar muito, professor, porque estou terminando a tese, vou defender daqui a pouco, eu não posso ficar vendo muito, senão vou tomar bronca lá na banca. Mas tem várias críticas que podem ser feitas sobre esse conceito, principalmente por ele ter sido feito muito antes da questão da diretiva de reutilização, da diretiva de interoperabilidade, que vieram muito depois da diretiva SPAR, né, e que, de certa forma, acabaram comprometendo a dinâmica como ela foi pensada originalmente. E tem um pouco da conversa, eu até respeito com o Werner, que eu até perguntei, e a Indonésia na questão dos créditos, né? Como é que está com esse jeito? Por quê? Porque a Indonésia fez um trabalho muito interessante nesse sentido do mapeamento do país,
A Indonésia é o maior arquipélago do mundo, tem 17 mil ilhas e é o país tropical mais populoso do mundo, mais que o Brasil, tem 270, 280 milhões de pessoas. E tsunami, terremotos toda semana, porque está no meio de várias falhas tectônicas, maior ou menor intensidade. Teve um evento em 2012 que teve um tsunami em uma ilha específica. O presidente da época, ministro da Agricultura, traga o mapa da ilha para fazer o ponto de gerenciamento. Ministro do Meio Ambiente, traga o mapa para fazer. Quando ele juntou os dois mapas, ele percebeu que não batia. Um tinha a torre retificada de um jeito, outro tinha a torre retificada do outro, outro tinha feito isso aí. Falou, peraí, estou com uma crise, né? É aquela coisa de uma crise global, né? Cuide dos vivos, 10 mortos, aquela coisa toda, mas e aí, como é que resolve? Né? Ah, não sei. Então tá, vou escolher um dos mapas, fez a gestão, depois foi bater no Banco Mundial e falou, preciso organizar isso aqui até para poder controlar os desastres naturais da minha ilha, né? E criaram o One Map Policy. Exatamente a política pública do mapa único, ou seja, o arquipélago só pode ter um único mapa de referência. E aí ele começou a resolver os conflitos territoriais em cima desse único mapa. Não posso ter dois, não posso ter três, é um. Né? O princípio de desde os Estados Unidos em 94, passa pela diretriz SPAC, então, o histórico internacional, temos um mapa. Aqui é o presidente, em dezembro de 2018, fazendo o lançamento da plataforma, né? Uma nação, um portal, um One Map Policy, exatamente por quê? Porque ele queria colocar toda a legislação do país condicionada a essa política única do mapa único, ou seja, floresta, proteção ambiental, agricultura, mineração, planejamento espacial, anticorrupção, tudo dentro do mesmo portal, ou seja, nós vamos colocar toda a legislação do país para dialogar em camadas dentro desse mesmo sistema. E ele conseguiu, né? E aí, da minha pergunta de se estava funcionando, se não estava funcionando para esse por quê? Porque, pelo menos do ponto de vista de commodities, das informações que eu tenho, é o seguinte: você está devastando a ilha de Bornéu para plantar arroz. Não, meu mapa está aqui, eu estou plantando aqui, a ilha está preservada aqui, você quer brigar, vai brigar com o Brasil. O Brasil não tem mapa. Nós temos. Eu posso exportar para a Europa. E o preço das commodities triplicaram por conta desse sistema. Então, eles conseguem ter um nível de comprovação que, por exemplo, o nosso país não consegue. Esse é o mapa que eu fiz para a minha tese de geografia de doutorado em 2019. E aí eu procurei, na escala mínima, que é o infraestrutura, que é a escala mínima de planejamento, onde se vê a rodovia, se vê a cidade, a ponte e tal, como é que estava a cartografia do Brasil. Então, as cartas verdes são as cartas do Exército, as cartas rosas são as cartas do IBGE, você tem o laranja e o amarelo, que é Codevasf, Sudene, tem alguma coisa do estado de São Paulo ali em vermelho, o que está em branco, esse mapa não está no Brasil. Não existe esse mapa oficial no Brasil. Se eu quiser esse mapa, eu vou ter que ir para Houston, vou ter que ir para Berlim, vou ter que ir para Moscou, vou ter que ir para Pequim, está em outro canto. No Brasil não está. Se eu aumentar a escala, esse mapa evapora. Mas a Embrapa Territorial comprou uma tecnologia maravilhosa, está fazendo o mapa dele. Aí o Brasil começou a criar os insulamentos, né, tecnológicos. Então, a Embrapa criou o mapa dela, que muitas vezes o dado não está aberto. O CAR, que nós temos desenvolvido, né, estamos desenvolvendo o Cadastro Ambiental Rural, está lá funcionando, mas com um nível de sobreposição que é mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados. Que é esse daqui. Ou seja, nos cartórios nós temos o estado de Minas Gerais a mais do que o Brasil real, 650 mil quilômetros quadrados de sobreposição. É o que o Brasil chama de beliche cartorial. Isso acontece também em Portugal, em uma escala muito menor, né? Você pega essa sobreposição do e-book. Né? No Brasil, são sobreposições brutais. Você chega a ter sobreposições nos cartórios, né? Que é o beliche cartorial, como nós falamos. Beliche, para quem não conhece, é cama de 2 andares, né? Ou seja, você tem 2 proprietários da mesma área, do tamanho do estado de Minas Gerais, que está aqui. E o cadastro ambiental rural é quase do tamanho do estado do Pará. Se fosse um país, era o 19º maior país do mundo, do tamanho de Angola. Então, com esse nível de precisão territorial que nós estamos lidando, em que pese nós temos o artigo 21, inciso 15, o artigo 22, inciso 18, dizendo que compete à União legislar sobre geografia, estatística e cartografia oficial. Isso nunca foi regulamentado no nosso país.
E aí começam o IPTU puxadinho, né? O município contrata um levantamento, vê que uma pessoa aumentou 4 ou 5 metros quadrados ali, manda o IPTU, a cobrança do IMI complementar, ele tem que ir lá se defender e dizer, mas isso aqui é um galinheiro, né? Não é tributável, né? E ninguém sabe muito bem como reagir, porque não existe essa segurança de dados, não existe essa segurança informacional, que é aquilo que o Jean-Bernard Arnault, na França, chama da República Numérica, né, do direito administrativo aos dados abertos. Então, é disso que nós estamos falando dentro da sua reflexão no direito ambiental. Por quê? Porque aí cai naquilo que o Werner estava falando. Né? Isso aqui são manchetes do Brasil recentes. Na esquerda, o programa Fantástico, que é do Globo, que é o principal programa do domingo à noite, simplesmente falando, olha, o homem virou dono da Amazônia e faturou 800 milhões, né? Grilando a terra. Não sei se para o português a expressão grilar a terra é comum, mas é fraudar a terra, dizer que a terra é dele, quando na verdade aquilo ali é a floresta amazônica. Né? E ele faturou, vendeu, tokenizou, fez blockchain, mandou para fora, conseguiu quem comprasse e fez a coisa acontecer. Né? Greenwashing na veia. E aí começa a se perguntar, será que esse cálcio diário vai matar o crédito de carbono no Brasil? Porque muitas vezes você tokeniza com dado. Eu tokenizei o carro, está aqui, um token. Né? Ou eu tokenizei o carro e a jazida. Né? Mas não viu se tinha terra indígena, quilombola, não viu se pegou fogo, não viu se tinha terra embargada no ICMBio, não fez uma análise completa. Né? Então, o que a gente tem percebido é que existe, de certa forma, um direito à geoinformação ambiental. Né? E aí puxa muito que todos os autores de direito ambiental já falam, que é direito à informação. O professor tem texto disso, né, tem usado, né, na matéria, sobre direito à informação ambiental, o professor Lanceiro tem, que a gente tem definido, o geo é um tipo de informação, é uma espécie de um gênero chamado informação. Né? Se o dado é um novo petróleo, que a gente sempre defende, é que a informação é a nova eletricidade, que é um tipo muito sofisticado de dado. Né? É um tipo de dado que você tem coordenada geográfica, é um tipo de dado que percebe que nós estamos aqui juntos. Nós agrupamos aqui e nós vamos usar o dado. Né? E que isso tem uma dinâmica, isso está indo para algum tipo de inteligência que vai tirar, montar modelos preditivos baseados no fato de estarmos aqui juntos nesse momento e depois dispersarmos. Então, isso acontece, teoricamente, doutrinariamente, né, na Europa, os polacos têm estudado muito esse tema, o direito à geoinformação, os neerlandeses têm tradicionalmente estudado muito isso, é uma das mecas no mundo nessa matéria, né? Deus criou o mundo, os holandeses criaram a Holanda, né? Sempre tem aquela máxima territorial. E aqui tem os vizinhos, mas já criando um código geoespacial, né? Que é exatamente juntar aqui nascer os estudantes portugueses de início e juntar quem está na Terra, né? Ou seja, quem está com um telemóvel e quem está no satélite. E conectamos os dois como conectamos há 100 anos atrás no direito da energia. Então, existe um direito geoespacial. Que não é o direito espacial, né, como a gente conheceu na corrida espacial, não. Existe um direito geoespacial que conecta, né, que é o direito que está na confluência do que está na palma das nossas mãos e do que está indo para o satélite. Que nós temos que dar um tratamento jurídico para isso. Esse código geoespacial ele foi atualizado agora, dia 9 de outubro, ele já tem quase 2.000 páginas. Aqui é um bom projeto para te apresentar, viu, professor, de pós-doutoramento, porque montar o código geoespacial português, porque é algo que realmente precisa e tem muita demanda para esse tipo de situação. Nós trabalhamos muito com startups. E como o país não forneceu, nós desenvolvemos no nosso laboratório a nossa própria matriz nacional. Não dá para ficar tokenizando 2, 3 coisas e a coisa está perfeita para montar blockchain em cima disso. Então, o que a gente fez? Pegamos mais de 300 camadas, eu quero analisar aqui o interior da Bahia, quero saber tudo que tem aí dentro. Ou eu quero aumentar o raio para 10 quilômetros, eu quero diminuir, eu quero fazer uma linha de distribuição, de transmissão, ou eu quero aumentar, eu quero montar uma poligonal, eu quero ter uma fazenda, e quando eu quero para o próximo, acontece a mágica. Estou já processando para vocês tudo que tem dentro, ao vivo e a cores em segundos.
rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, jazigo, caverna, pegou fogo, TI, Dodó, tudo. E eu consigo extrair um relatório rapidamente com inteligência artificial, com processamento de dados, com dados espaciais, e eu vou atrás de metadados e vou atrás de número de processos. Então, aqui pegou o quilômetro, eu consigo pegar o metadado do cadastro ambiental rural, cruzar com o metadado da jazida, cruzar com todos os metadados. Eu tiro o relatório e digo para um escritório de advocacia rapidamente o que está acontecendo aqui. Então, assim. Ah, mas e se mudar esse tomate de tal forma, dá para fazer? Dá. Luiz, tomamos uma multa de... Tenho que compensar 20 hectares porque a minha jazida aqui fez um dano. Dá para fazer? Você acha essa terra para mim? Dá para achar. Então, você consegue rapidamente fazer esse tipo de solução dentro de laboratórios que estão autorizados para esse tipo de situação, com inteligência artificial, tudo. Ou seja, esse tipo de solução hoje é possível no direito. E nós já temos aplicado, né? Como a origem ao setor elétrico, a gente fez um trabalho muito grande no Pará, quem quiser também tem o código aqui. E aqui, presidente Bruno, olha que interessante, com outros dois associados da UBA, né? O Rodolfo e o Gugel, onde nós fizemos o planejamento de linha de 1.500 quilômetros de linha de distribuição de alta tensão no Pará. Né? Precisava desligar a geração a diesel das cidades ribeirinhas na bacia amazônica, precisava ligar na rede. O presidente equatorial uma vez me ligou, estou falando que é público. Né? Doutor Luiz, qual é a tração que eu faço para a empresa? Eu vou ter que cortar a floresta. A linha está a 50, 60 quilômetros da cidade, no meio de uma coisa chamada floresta amazônica. Qual é a tração que eu faço? Ainda brinquei com ele, coloca o árvore de eletricidade, né, presidente? Ele falou, pô, não sacaneia, né? Qual é o traçado que eu faço pela empresa? E ele tinha mandado para os engenheiros fazer o traçado e nós jogamos no laboratório. Quando a gente jogou, a gente falou, olha, vamos dividir esses 15 traçados que vocês fizeram em 3 blocos. Esse aqui você pensou direitinho, parabéns, toca a ficha. Esse aqui, ó, tem uma caverna aqui, você desvia, você não viu, vai ter não sei o que lá, então você termina. Esses 2 projetos chegaram mesmo. Então não termina. Não termina porque a cidade que você quer alcançar é uma ilha. Não, não é uma ilha, uma ilha rodeada de Ibama, por todos os lados. O Ibama não vai te deixar acessar a cidade. Então, a gente conseguiu desviar, às vezes machucou o CAPEX no perto da operação, mas conseguiu confortar e transformar o planejamento de um jeito bacana. Né? A gente colocou toda essa teoria dentro do livro do Direito Administrativo e Geográfico, né, que eu tive a honra do professor Eros prefaciar, e aqui já deixo um saudoso abraço aqui em nome do velho, conversando muito sobre cálculo finite, nomes da Terra, estudando com o Milton Santos, e sempre foi divertido. Então, na linguagem da startup, a gente chama o professor Eros de ergadóptero. Ele foi um dos primeiros que adotou esse tipo de solução e encampou. E eu sou muito grato a ele por conta disso. Manda um abraço do coração. Quem quiser ter acesso, está aberto o livro, é só baixar e ler. E é legal também, professor, que nós conseguimos fazer esse tipo de trabalho no Supremo Tribunal Administrativo Português. Né? Ou seja, era uma ação que foi parar com o ministro da Paz, era uma transferência de farmácia, a rede queria sair de Lisboa, queria ir para Almada, o pessoal de Almada não queria receber a rede, a regulamentação da IFAMED fala só pode transferir se os municípios forem considerados limítrofes entre si. E o pessoal de Almada falou, não, Almada e Lisboa não são limítrofes entre si, tem a história do Tejo no meio. Não são limítrofes, são de uma MUTS, eles são de outra MUTS. Mas tem a ponte, não importa, não somos limítrofes entre si. Ganharam em primeira instância. Ganharam em segunda instância. Foi para o Supremo. Né? Fizemos todo esse trabalho para o advogado da causa, que é professor da casa, e conseguimos virar, no final, exatamente com o relatório. Ou seja, conseguimos provar que o limite entre Lisboa e Almada é o Talveg do Rio Tejo. Talveg, para quem não sabe, é a linha mais baixa de um rio. Ou seja, nós pegamos direito internacional público, pegamos toda a fronteira de Portugal com a Espanha, tratados do século XII, XIII. Qual é o critério que fixa, quando tem um rio, a fronteira entre Espanha e Portugal? É o Talveg do rio.
Analogia direito internacional público com direito interno, né? O limite entre Almada e Lisboa é o Talveg de Rio Tejo. Desenhamos o Talveg, montamos o relatório, entregamos. Virou a causa, né? Com direito ao ministro nos mencionar textualmente no acórdão, dizendo, olha, trabalho do doutor Luiz Ojeda lá na Universidade de Coimbra pela geografia, não fui como advogado, fui como geógrafo, né? Então, o lado legal da experiência jurídica é exatamente conseguir esse tipo de resultado, de conclusão, porque mostra muita efetividade, né? Tivemos também, eu estou mostrando alguns hard cases para vocês perceberem que isso daqui não é apenas filosofia, teoria ou maluquice de cientista, isso aqui funciona, né? Tivemos um evento pandêmico junto ao professor João Miranda, né? Falando também de direito administrativo e geográfico aqui na casa, que também foi muito legal. Então, o que a gente queria mostrar um pouco, sem mostrar muito, professora, porque realmente eu não posso falar ainda como está o raio da tese que a gente está definindo a natureza jurídica das cidades inteligentes. E que, de certa forma, isso passa pelo direito administrativo e geográfico. Mas o que a gente tem percebido é que estudar essas questões da inteligência voltada para o meio ambiente, ela ajuda muito a resolver problemas muito específicos, ela ajuda a fazer o planejamento de ações para não ter problema lá no final, ou seja, de certa forma, tira o trabalho dos advogados no final da cadeia, né? Mas transforma o advogado, muitas vezes, ao invés de ser um centro de custo, num centro de receita. E ao invés dele aparecer no final, aparecer no início, ele consegue ajudar a fazer esse ordenamento, consegue contribuir para que a segurança jurídica esteja desde o início. É como você está num laboratório médico, você detectar um cancro na origem, né? Antes dele se manifestar. E é isso que esse tipo de trabalho ele permite, mutatis mutandis, né? Vou deixar de falar um bonito latim, né? É o que ele faz para o direito. Ele pega a coisa muito na origem, muito embrionária, como sequer as pessoas imaginaram, e você consegue ser muito incisivo, muito direto e identificar o tipo de problema em nome do direito à geoinformação ambiental, ou seja, você conseguir ter acesso aos dados abertos ambientais para que você possa ver as imagens espaciais, saber interpretar, saber como usar uma petição, como usar um processo, como usar esse tipo de solução para resolução de desafios dos mais diferentes possíveis. A gente tem uma comunidade grande, que é a Geocracia. Quem quiser entrar nos grupos de WhatsApp, está aqui o código também, fica franqueado. Quem quiser me contatar, fique totalmente à vontade. E obrigado pelo espaço por poder conversar com vocês e pela discussão. Não precisa de encomendar pela internet. Menos dados a transitar, já fica com Obrigado. mais doutrina para se entreter numa noite de insónia. Pronto. Ora bem, a hora já vai adiantada, vamos terminar. Eu nem digo que eu prometo ser breve, porque isso normalmente é uma declaração não séria, mas assim, por respeito à paciência, à resiliência do auditório, eu vou tentar pelo menos ser sintética. Enfim, as pessoas que estão aqui me conhecem, eu sou professora de Direito Ambiental e de Direito Administrativo dessa faculdade, sou também vice-presidente do Instituto de Direito Brasileiro, estou aqui nessa dupla qualidade, e mais uma vez, até porque, de certa forma, é um encerramento, eu me congratulo por essa iniciativa que, pelo menos do meu ponto de vista, já me trouxe um enorme acervo de conhecimento durante o dia de hoje. Uns colegas, sobretudo dos colegas do Brasil, que eu agradeço a presença, a deslocação, a generosidade da partilha, que realmente essa reflexão luso-brasileira me parece muito frutífera e acho que devemos continuar nessa senda. Então, eu agradeço ao UBA, agradeço ao professor Talden Farias, agradeço ao professor Alexandre Burman, agradeço a todos os oradores e agradeço também ao NELB, e aqui na pessoa da doutora Joyce Bernardo, que deu uma ajuda preciosa à organização e ao funcionamento desse colóquio. Bom,
Sobre a avaliação de impacto social, que é o termo que me traz aqui, nesse último painel de novos instrumentos, enfim, a avaliação de impacto social, a avaliação socioambiental, ela não é propriamente um conceito novo, porque, de acordo com um dos grandes especialistas mundiais na matéria, que esteve, aliás, aqui na faculdade há uns meses, num colóquio que eu também coordenei com a professora Heloísa Oliveira sobre avaliações ambientais, o professor Frank Van Clay tem estudado muito esse instrumento e ele dá nota de que, na verdade, a ideia da avaliação socioambiental ela existe desde pelo menos 1973, porque foi um termo cunhado nos Estados Unidos, quando foi necessário construir um oleoduto no Alasca, e foi necessário avaliar quais que seriam os impactos da construção desse oleoduto na comunidade Inuit aí residente. Então, desde esse episódio, digamos assim, tem se vindo a falar da avaliação de impacto social, socioambiental. E, num primeiro momento também, ela foi associada, essa ideia, ao instrumento da avaliação de impacto ambiental. Mas rapidamente se reconheceu que esses instrumentos têm um objeto diverso. A avaliação de impacto ambiental está mais virada para os dados biofísicos, para o ambiente em sentido estrito, digamos assim, para a natureza, para os componentes ambientais naturais e para as suas interações, e a avaliação de impacto social mais virada para as comunidades que, claro, habitam esses territórios que muitas vezes são sustentáculos de vida. Então, rapidamente se percebeu que talvez fosse melhor destacar esses dois procedimentos sem negar a sua intersecção, a sua tangencialidade. Uma das observações que o professor Van Clay fala a propósito dessa diferença, apesar de tangencialidade, é algo muito intuitivo, que quando nós falamos de avaliação de impacto ambiental, nós estamos sempre já pensando num determinado projeto, numa construção que vai impactar num determinado território, uma infraestrutura, uma atividade, uma alteração da realidade física. E quando estamos pensando em avaliação socioambiental, estamos muitas vezes nos posicionando antes desse projeto sequer estar concebido. Ele chama atenção para o impacto psicológico que uma determinada ideia de alteração de um território com a finalidade de desenvolver uma determinada atividade impactante, ela vai ter na população. Então, ele diz, na verdade, a avaliação socioambiental ela se impõe desde que existe um rumor, desde que existe um boato, desde que existe, por exemplo, um engenheiro, um geofísico, um geógrafo no terreno que leva alguém da população a se perguntar, mas por que esse sujeito está aqui, o que ele está fazendo aqui? E palavra puxa palavra e se descobre que estão pensando abrir uma mina, abrir uma pedreira, fazer uma exploração, por exemplo, de petróleo. E a partir daí a comunidade se move, se movimenta, se emociona e pode-se gerar um processo de ansiedade que necessita de ser gerido, precisamente porque a pacificação é essencial para a redução da litigância e dos custos associados à implantação do empreendimento. Como não há nenhuma definição oficial de avaliação socioambiental, eu pego na definição do professor Van Clay, que diz que a avaliação de impacto social inclui os processos de análise, monitorização e gestão das consequências sociais pretendidas e não intencionadas, tanto positivas como negativas, de intervenções planejadas, políticas, programas, planos, projetos e quaisquer processos de mudança social invocados por essas intervenções. O seu objetivo principal é criar um contexto biofísico e humano mais sustentável e equitativo. Enfim, essa é uma definição tão boa como qualquer outra, mas dado que não existe uma oficial, eu utilizo aqui essa para sabermos mais ou menos do que estamos falando. Por que eu falo que o conceito não é novo, mas trago aqui, porque é novo para Portugal? Porque em Portugal nós falamos basicamente de avaliação de impacto ambiental, na senda das diretivas da União Europeia, nomeadamente a primeira diretiva de 85, a segunda de 97, a terceira vigente de 2014. Falamos da avaliação ambiental estratégica, da diretiva de 2001, da legislação de Portugal de 2007, mas até muito recentemente os nossos diplomas ambientais ou de intervenções com impacto ambiental
não acusavam o recebimento desse conceito. E foi com uma legislação de 2021, o que eu posso chamar a legislação minerária, né, um decreto-lei que regula a revelação e o aproveitamento de recursos minerais, e, sobretudo, a apreciação parlamentar que foi feita desse diploma. A apreciação parlamentar é uma chamada ao parlamento, que o parlamento, o órgão democrático por excelência, promove de diplomas do governo. Não é um mecanismo muito utilizado, sobretudo quando é espoletado, muitas vezes não dá em nada, mas dessa vez essa chamada ao parlamento realmente introduziu grandes mudanças no diploma governamental, sobretudo do ponto de vista da inserção daquilo que eu chamaria instrumentos de governança. Então, se olharmos para o diploma inicial, para o 2021, e compararmos para a versão que incorporou as adendas, digamos assim, do Parlamento, pela Lei 10/2022, rapidamente perceberemos que o Parlamento inovou bastante na introdução de instrumentos de governança e, nomeadamente, inseriu esse instrumento de avaliação de impacto social e também uma outra ferramenta chamada plano de comunicação para serem convocados na fase de passagem da chamada exploração experimental para a exploração comercial das atividades minerárias, ou seja, quando o impacto é presumivelmente maior. Não esqueçamos, no entanto, que antes da exploração comercial e da exploração experimental tem a fase da sondagem, tem a fase da prospecção. E só aí, e nesse momento em Portugal, ainda não passamos dessas, ainda nem sequer entramos na fase de exploração experimental, só aí já se geraram grandes processos de comoção das comunidades portuguesas e já se desencadearam aquilo que eu costumo chamar, um pouco brincando, as guerras do lítio, né? Nós estamos com algum potencial de lítio em Portugal. O lítio é fundamental para a transição energética promovida pela União Europeia. Há vários consórcios interessados na exploração do lítio em várias zonas de Portugal, sobretudo na zona norte da Serra da Estrela. E mal se soube que o lítio poderia ser uma fonte de atividade minerária em Portugal, logo as populações próximas dessas possíveis, prováveis minas se agigantaram no sentido de opor uma forte resistência a essa atividade. E por isso essa avaliação socioambiental, desde já deixo essa crítica, do meu ponto de vista, deveria começar muito antes da fase da exploração comercial. Deveria começar logo na fase da sondagem, porque pacificação sobre essa ideia de exploração de lítio em Portugal é tudo que nós não temos nesse momento. E ainda nem sequer chegamos às avaliações de impacto ambiental sobre as possíveis explorações comerciais. Bom, mas então isso significa que em Portugal, que houve muita mineração até os anos 70, sobretudo nos anos da guerra, essa atividade foi muito reduzida. Nesse momento nós temos três minas apenas em exploração comercial em Portugal. Veja bem, Santos, comparado com Minas Gerais, o que é, né? É a tal dimensão totalmente diferente. Mas dizia eu que em Portugal já houve situações em que a vida de certas comunidades foi profundamente alterada pela introdução, pela implantação de infraestruturas de grande impacto no território. Eu estou pensando sobretudo na construção de hidrelétricas. Uma das maiores, se não a maior, aqui em Portugal é a do Alqueva, fica no Alentejo. Mas há várias também no norte do país. E o que é que as concessionárias das explorações das barragens, como a gente fala aqui, né, das hidrelétricas, fizeram? Como não tem nenhuma pauta de atuação, fizeram um trabalho porta a porta, sujeito a sujeito. Então foram batendo a porta das pessoas, apresentando o projeto e, de certa forma, perguntando qual seria a contrapartida que esse sujeito consideraria adequada a ter um empreendimento hidrelétrico à sua porta, ou até de mudar de casa e de região por força do alagamento da sua população. Ou seja, um método completamente informal e completamente individualizado, sujeito a sujeito, perdendo-se o enfoque comunitário.
E é por isso que me parece que esses conceitos que a nova lei minerária deixa no ar, porque não está o mínimo de conteúdo, seria importante, porque adotar um instrumento e dar-lhe uma mínima densificação contribuiria para a criação de critérios e metodologias uniformes, poderia promover uma melhor consideração do interesse comunitário em detrimento das perspectivas individualizadas de cada sujeito dessas comunidades, ou seja, o bem comum sobrepor-se ao egoísmo individual. E, por outro lado, obviamente, aqui mais uma vez a questão da segurança jurídica, não só das comunidades, como também dos investidores, porque o investidor, sabendo que tem uma pauta pré-definida de obrigações a cumprir, muito mais facilmente adere à ideia de desenvolver um investimento e de, naturalmente, gastar dinheiro, expectativa nesse desenvolvimento. Bom, mas por que então, em Portugal, esse instrumento apenas é nomeado e não é densificado? O meu exercício aqui, e muito resumidamente, muito sinteticamente, se orientaria para como poderíamos inspirar o legislador português a robustecer, a muscular, a preencher esse vazio, né, de nomenclatura que existe nesse diploma e, quiçá, até gizar um instrumento de avaliação socioambiental não só importante para a mineração, como, por exemplo, para as hidrelétricas, como, por exemplo, para situações já muito comuns no sul de Portugal, de transformação de agricultura tradicional em agricultura intensiva, né? Com uma ruptura econômica e sociocultural muito grande nas comunidades. Nós estamos tendo os territórios de fronteira entre Portugal e Espanha, ao nível do sul do país, Alentejo, invadido pelo olival intensivo, sobretudo trazido por empresas espanholas, o que naturalmente causa problemas grandes do ponto de vista do uso da água e da alteração dos modos de vida das populações, e, por outro lado, na vertente atlântica, também do sul do país, estamos com uma exploração intensiva muito grande, agora de estufas, de variadíssimas espécies, nomeadamente de frutos, por recurso a imigrantes, e que, enfim, sem querer aqui fazer qualquer juízo de valor sobre essas comunidades, mas que está desfigurando totalmente as populações alentejanas. Eu posso dizer que estive recentemente, há menos de 2 semanas, no Alentejo, no sul do Alentejo, e quando saí da casa onde estava de amigos para tomar um café na população mais próxima, se não fosse o tipo de construção, eu poderia estar na Índia, ou poderia estar no Paquistão. Tamanha é a densidade populacional desse tipo de pessoas. É uma margem de 1 alentejano para 10 pessoas estrangeiras, chamemos assim. É evidente que isso causa um grande impacto na comunidade, do ponto de vista sociocultural. O comércio alterou-se completamente. Nós agora vemos restaurantes de kebabs, nós vemos supermercados de produtos relacionados com a alimentação dessas comunidades, vemos lojas de vestuário de pessoas relacionadas com essas comunidades, e o comércio tradicional quase que desapareceu. É evidente que isso causa impacto. Por isso que eu falo, talvez fosse interessante tratar esse instrumento a par da avaliação de impacto ambiental, a par da avaliação ambiental estratégica, num instrumento que servisse para avaliar as situações. E que inspirações a gente pode pegar? Muito rapidamente, 2, e nem vou falar do Brasil, porque do Brasil percebem vocês, e mais a mais, orientando o meu, que está esperando defesa, o doutor Pedro Sampaio Minassa, escreveu para mim, um relatório de uma disciplina que foi regida por mim, um estudo sobre compensações socioambientais, que está publicado na página do ICJP, que já até recomendei aos meus alunos de mestrado, alguns aqui presentes,
em que ele faz um levantamento do que poderia ser considerado próximo da avaliação socioambiental e da compensação socioambiental no Brasil. Por isso, eu vou me dispensar de referir por que o Pedro fez esse levantamento, mas vou falar apenas de duas situações. Por um lado, do plano internacional, os chamados princípios do Equador, e, por outro lado, no plano internacional mais comparado, e olhando para o sistema do México, da lei moçambicana, do decreto 30/2012, que tem a ver com o reassentamento de comunidades. Muito rapidamente, quanto aos princípios do Equador, os princípios do Equador são um código de conduta adotado por empresas grandes multinacionais, que tem em consideração a construção de uma pauta de obrigações para os investidores. Estamos falando de investimentos bastante vultuosos, quando os investidores tencionam investir em qualquer parte do mundo, mas esse investimento tem a ver com a implementação de equipamentos e infraestruturas que vai impactar fortemente na vida das comunidades, muitas vezes comunidades indígenas, outras não necessariamente comunidades indígenas. Então, desde logo, isso não é direito estrito, não é emanado de um Estado ou de uma organização internacional, mas há uma pauta, um código de conduta de soft law muito importante do ponto de vista financeiro, porque quem adere a essa pauta vai se comprometer perante o investidor a cumprir aqueles critérios, nomeadamente, quer no plano ecossistêmico puro, quer no plano socioambiental. Então, o que é que sucede? Se não aderindo à pauta, e a adesão é voluntária, ele vai ter uma carta de trunfo perante os financiadores, porque vai dar uma garantia de compatibilidade do investimento e do projeto com a realidade, com o contexto cultural, vai diminuir os custos de litigância, vai incrementar a eficiência do funcionamento desse projeto. Essa adesão, eu dizia, é voluntária, vai ter efeito junto do financiador e vai efetivamente atuar nessas duas vertentes, a puramente ambiental e a socioambiental. E alguns parâmetros de referência que são mencionados no plano de gestão socioambiental, de que falam os princípios do Equador, são questões como, entre muitas outras, o comprometimento do investidor perante o respeito dos direitos humanos, a due diligence, o respeito de questões trabalhistas, a consulta e participação de grupos afetados na concessão, revisão e implementação do projeto, impactos socioeconômicos, aquisição de terras e eventual reassentamento, impacto sobre povos indígenas e seus valores e sistemas culturais, proteção do patrimônio, de propriedade cultural, proteção da saúde e segurança da comunidade, entre outros. Então, a lógica do princípio do Equador é um pacto social entre o investidor e as comunidades, no sentido do respeito dessa pauta, sendo por contrapartida o financiamento. E o que acontece se ele descumprir? Bom, os princípios do Equador não determinam sanções, deixam a cada financiamento e a cada financiador a resposta a esse problema. Se suspensão do financiamento, se aplicação de sanções pré-definidas ou se outras sanções. Mas temos aqui uma primeira pauta internacional, ainda assim bastante vaga, nesse documento. Como eu disse, eu não vou falar do Brasil. O Pedro Minassi, ele levantou instrumentos como o estudo de impacto de vizinhança, embora referido a zonas apenas urbanas, não a comunidades rurais. Algo de que já se falou aqui, até do ponto de vista da ação civil pública, como os termos de ajustamento de conduta, também são instrumentos que andam próximos, por vezes, da avaliação desse tipo de impactos. E ainda enfim, aquilo que se chama, nos termos da Instrução Normativa do IBAMA 2/2012, o diagnóstico socioambiental participativo, que é um instrumento muito pouco conhecido e que também poderia ajudar a dar contributos para a construção de um eventual instrumento desse gênero no Brasil, mas desde logo aqui em Portugal eu aqui falo como parte interessada. Não vou desenvolver, o auditório sabe muito mais desses instrumentos do que eu, mas vou deixar uma nota realmente sobre o que sucede em Moçambique.
Em Moçambique, no decreto 31/2012, que funciona em articulação com a legislação de avaliação de impacto ambiental, criou um instrumento de política de reassentamento de comunidades. Então, a primeira nota esse instrumento se utiliza apenas quando há um reassentamento, ou seja, por exemplo, como no caso da mineração. A mineração muitas vezes não implica o reassentamento da comunidade, a comunidade convive com a mina, por vezes, não é? E isso acontece facilmente no Brasil. Não é preciso deslocar a comunidade em muitas situações. Então, para isso, esse instrumento não serve. Esse instrumento só serve para o caso dramático em que é impossível a coabitação de comunidade com a atividade econômica prevista. Por exemplo, no caso de hidrelétricas, em que a comunidade tem que ser deslocada sob pena de submersão total. E nesse decreto 31/2012, existem vários dispositivos interessantes, nomeadamente um artigo, que é o artigo 24, que garante que as comunidades das áreas rurais devem participar na gestão dos seus recursos naturais, devem participar na resolução dos conflitos, devem participar no processo de titulação e também devem ver garantidas a utilização de práticas costumeiras associadas ao processo de participação. Esse decreto 31/2012, como eu falava, que é utilizado simultaneamente com a avaliação de impacto ambiental, porque a avaliação de impacto ambiental vai ter em conta outros tipos de impactos e que vai ser sempre utilizada quando houver o reassentamento, parte de um relatório de levantamento físico e socioeconômico das comunidades. E nesse relatório, o que nós vamos ver é a construção de um plano, de um primeiro plano, o plano de reassentamento, e na construção desse plano de reassentamento, para essa construção, vão contribuir vários tipos de atores, que o decreto elenca: entidades governamentais, 5 representantes da população afetada, 1 representante da sociedade civil, 3 líderes comunitários e 2 representantes do setor privado. Esse plano, cuja aprovação deve ser prévia à emissão e concessão da licença ambiental, esse projeto, digamos assim, vai, depois de reunir todos os contributos desses atores, vai ser transformado num plano de ação. E é essa pauta que o investidor vai ter de cumprir. Então, primeiro é um projeto que vai ser discutido nesse SEI, que vai ser transformado num plano de ação. O que é que sucede? Esse plano de ação, em última análise, não contempla um direito de veto, ou seja, as comunidades não podem se opor taxativamente, frontalmente ao projeto que está a querer ser desenvolvido. As comunidades podem trazer o seu argumentário, podem tentar o mais possível conseguir contrapartidas, mas, em última análise, é o poder público que vai ditar a palavra final e, eventualmente, encerrar o processo de forma mais ou menos abrupta, mas criando o máximo de consenso para avançar, porque, obviamente, não podemos ficar reféns, digamos assim, de um interesse local por contrapartida a um empreendimento que pode gerar dividendos para toda a comunidade nacional e até internacional. É muito esse o problema da mineração hoje em dia na União Europeia. Traz impactos locais brutais, mas traz dividendos gerais muito altos também. Então, no fundo, esse plano de reassentamento é um mecanismo de justiça distributiva, ao fim e ao cabo. É um mecanismo de equidade, é uma tentativa de compensar as comunidades minoritárias perante a comunidade maior. Mas não deve atuar através de contrapartidas financeiras. Isso deve ser, sobretudo, implementado através de medidas de fazer, de aumentar efetivamente o bem-estar da comunidade no outro lugar para onde ela vai ser deslocada. Nomeadamente, e o artigo 10º refere esses critérios, digamos assim, a comunidade deve ter restabelecido o seu nível de renda igual ou superior ao anterior,
restaurado o padrão de vida, igual ou superior ao anterior, ser transportado com seus bens para um novo local de residência, viver no espaço físico com infraestruturas e equipamentos sociais, ter espaço para praticar suas atividades de subsistência e dar opinião em todo o processo de reassentamento. Então, a ideia é que essas comunidades sejam deslocadas para um local, para um espaço com as características o mais similar possível com aquelas que elas vão perder, mas que tenha um incremento do seu nível de vida, porque há um custo da perda da ligação ao território. E esse custo de perda é provavelmente aquilo que ficou menos bem resolvido na legislação moçambicana, porque se fala de impactos sociais, se fala de impactos econômicos, mas de certa forma, por ser muito complexo, se esqueceu a dinâmica da compensação dos impactos socioculturais, digamos assim. Eu aqui estou pensando em cultura em sentido amplo e muitas vezes em religiosidade e em ancestralidade, digamos assim, valores de memória. Esse estudo, essa dimensão ficou um pouco descurada nesses planos de reassentamento, porventura diz alguma doutrina, porque essa é a parte mais difícil de gerir. Como é que nós vamos convencer pessoas, muitas vezes comunidades, que têm na terra a ligação aos seus ancestrais, a que têm de sair por uma razão de bem maior, e que o local para onde vão ser deslocadas lhes vai permitir ganhar mais, viver melhor, ter até perspectivas melhores de educação para seus filhos, mas eles vão perder as suas raízes. Muito provavelmente esse é o aspecto mais complicado desse processo e provavelmente por isso o legislador moçambicano não quis tocar. Eu me recordo, por exemplo, no caso português, de um jeito totalmente informal, né, porque nós não temos regulação desse mecanismo. Eu me recordo do exemplo da Aldeia da Luz. A Aldeia da Luz foi uma aldeia que está hoje totalmente submersa pela barragem do Alqueva. Só quando a barragem, o nível da água está muito baixo, em períodos de grande seca, é que nós começamos a ver as ruínas das casas e até o pico da igreja. Se consegue ver quando há uma seca. O que é que se fez para compensar a aldeia que foi deslocada? Fez-se um centro interpretativo, o que chama o Museu da Luz, que é um museu, um espaço museológico, onde se conta a história da Aldeia da Luz, a história da submersão pela barragem, e, de certa forma, temos ali um momento de memória, uma homenagem, de certa forma, àquela comunidade que se sacrificou para que o Alqueva possa hoje existir e alimentar as necessidades de distribuição de água, basicamente, da população do sul de Portugal. Esse mecanismo moçambicano tem essa vantagem, participação das comunidades locais, um pacto social, condição de emissão da licença ambiental, e o que sucede se não for cumprido? Bom, o que sucede é que o empreendedor terá de pagar uma multa que vai corresponder a 10% do valor total do investimento. Mas é só isso. Para essa solução tem, do meu ponto de vista, dois problemas. O primeiro que o Pedro Minassa apontou é que desses 10%, apenas 20% revertem para corrigir as falhas do incumprimento do plano de reassentamento. Tudo o resto vai para o bolo da receita do Estado moçambicano. E, portanto, se perde aquela ideia de retribuição à comunidade. E, por outro lado, o empreendedor não fica impedido de prosseguir o seu projeto. Enfim, do meu ponto de vista, eu acho que a sanção deveria ser pelo menos a suspensão da licença até a retoma do compromisso a que se obrigou. Mas, quiçá, essa solução seria demasiado drástica para um país como Moçambique, que necessita de atrair o investimento estrangeiro. E provavelmente, se os investidores soubessem dessa sanção possível, não tão prontamente se disporiam a investir em Moçambique. Mas esse é um instrumento interessante, com alguns critérios desenhados nesse decreto,
E eu considero que, porventura, entre os princípios do Equador, outras práticas, o decreto moçambicano, nós poderíamos introduzir em Portugal esse tipo de avaliação, porquanto nós precisamos de apesar de sermos um país pequeno, e apesar de não termos, na perspectiva de exploração petrolífera e grandes explorações minerárias, mas temos bastantes hidrelétricas, no dizer de alguns até mais do que verdadeiramente necessitamos, mas a implantação de um instrumento desse gênero seria interessante, ou seja, no fundo, criar a obrigação do candidato a operador de apresentação de um estudo de impacto social para o diálogo preliminar com a comunidade, no intuito de uma certa pacificação e, eventualmente, transformar até a aprovação desse estudo de impacto social como um plano de, no fundo, contrapartidas à comunidade, numa espécie de licença social. Claro que a ideia da licença social é muito perigosa, porque falar em licença social é quase dar um direito de veto às comunidades minoritárias e, com isso, causar não só dano ao investimento e ao desenvolvimento, como dano à comunidade em geral, não só nacional como internacional. E, portanto, é um pouco perigoso adotar um modelo da licença social enquanto modelo que permite às minorias vedar por completo o avanço de determinados projetos. No entanto, se é verdade que esse direito de veto, enfim, eu tenderia a afastá-lo, no entanto, a questão do cumprimento desses critérios pode relevar não na dimensão administrativa, mas na dimensão do financiamento. Ou seja, não é que haja um direito de veto das comunidades na ratificação desse estudo de impacto social apresentado pelos operadores, mas do ponto de vista dos financiadores, a não aprovação, a não consensualização de soluções mínimas de contrapartidas às comunidades deveria ser uma ferramenta de desincentivo. Por quê? Porque, muito provavelmente, esses processos não vão ser pacíficos. Vai haver muita resistência das comunidades. Hoje em dia, vai haver associação de ativistas à resistência das comunidades. Muito provavelmente, esse projeto, essa atividade, nunca vai gerar o grau de eficiência necessário até a cobertura dos custos que estão sendo feitos. E, porventura, se não no sentido da licença social, a criação e o desenho dessa avaliação de impacto social seria importante para fundamentar financiamentos mais sólidos, mais robustos e incrementar a pacificação social e uma diminuição da litigância associada a determinados projetos. É fundamentalmente isso que eu tenho para vos dizer. São praticamente 6h30. Eu só posso agradecer a resiliência do auditório até essa hora tardia. Enfim, naturalmente, estamos à disposição para qualquer observação, comentário, pergunta que queiram dirigir. Muito obrigada por esse dia de reflexão e até sempre, da parte da faculdade, serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. Fazendo o papel de moderador, não sei se há questões, se há observações. Professor Werner. Eu só agradecer ao Luiz pela menção do pai, o Carlos. Eu não sabia se eu agradaria o meu pai ou minha mãe. Minha mãe joga. Eu não sabia. Pois é, meu pai é advogado. Como não existia jogar pelo direito aéreo, eu fiz o direito ambiental. Mas acompanhei minha mãe em reuniões com o professor Matheus e o Beto Pereira, que nós muito sobre a área. Me encantei com esse assunto. Eu quero dizer que eu fiquei encantado sobre isso, não quero falar mais disso. Eu queria perguntar o que isso nos trouxe a nós, 40 anos antes, que ia ajudar muito nesse ano. Bom, eu fiz Direito na PUC e Geografia na USP ao mesmo tempo. Mas eu não terminei a Geografia na USP porque eu fui pai cedo e eu tive que trabalhar, né? Mas nós temos a Milton Santos,
que permite que você seja geógrafo no Brasil, se você é licenciado, se você é bacharel ou se você é mestre e doutor. Era para enquadrar o Milton, que era bacharel em Direito, né? E eu me tornei mestre e doutor em Geografia, a ponto de poder ter o CREA de geógrafo no Brasil e poder exercer geografia no Brasil, mesmo tendo o bacharelado completo em Geografia, né? Mas eu tenho um filho de 25 anos, saudável, enfermado, então isso já me fez valer a pena. Mas, paralelamente, eu fiz mestrado. Eu fiz 2 mestrados juntos, né? Eu fiz Direito na PUC de São Paulo. Eu escrevi um texto, um olhando para o outro, cortei no meio, fiz um pedaço da mão e tirei os 2 mestrados. E depois eu sempre fui do setor elétrico, comecei na Eletropaulo, fui procurador da ANEEL, fui depois para a Light no Rio, tive um escritório de boutique, acabei virando sócio do Emarest uma época. Mas depois eu acabei fazendo toda a startup da Inframérica, naquela primeira leva dos aeroportos percebidos, e foi onde eu fui conversar com o pai. Ele precisava ver a questão da Aerópolis, e a gente juntou os 3 aeroportos na época, precisávamos do parecer de alguém de Agaru. E foi no meio de uma reunião que começou a falar do Milton Santos. Falei, tô lá. Para mim, não. Da minha mão. Pois foi aí que começou esse caso de amor, por dizer assim, né? Que a gente começou a falar, pô, mas dá para você falar do direito posto pressuposto, o Carlos Smith, que você falava do nome da terra, que você falava. Agora que você falou da sua mãe, para mim tudo fez sentido, porque eu não tinha essa informação. E nós mandamos uma foto sua falando e uma mensagem para ele. Acaba de mandar um abraço. Fantástico. Manda 2. Obrigado. Lá estão os dados. Manda 2, imagina. Não sei, Alexandre, se você quer fazer algum encerramento. A professora Carla estava na abertura da minha fala, né? E aqui eu apenas gostaria de agradecer, né, não só em meu nome, mas em nome de toda a UVA, de todos os colegas que vieram aqui, e para nós foi uma honra muito grande. O nosso objetivo como associação de advogados, procuradores de direito público, direito privado e professores de direito digital é sempre ter um relacionamento institucional com entidades referência do nosso direito internacional aqui no caso. Então, ficamos muito honrados com o convite de estarmos aqui nesse dia. E desde já, como já lhe falei, retribuindo, né, já um convite para a professora Carla. Nós fazemos esse evento lá no Brasil, nós vamos começando uma conversa nesse sentido, né, porque queremos retribuir toda a gentileza que nos foi dada. Então, nosso agradecimento especial à professora que proporcionou a todo esse nosso evento aqui no dia de hoje. Obrigada pelas suas palavras, mas também digo, tudo o que me dissesse seria pouco, no sentido em que eu devo muitíssimo aos colegas brasileiros, sou sempre super bem recebida no Brasil, muito acarinhada no Brasil, e por isso tudo aquilo que nós possamos, nós, Faculdade de Direito, possamos fazer para vos retribuir toda a gentileza que têm para connosco é pouco. Portanto, muitíssimo obrigada a nós, Faculdade, por vocês existirem e permitirem este diálogo transatlântico tão frutuoso. Nós estamos todos de parabéns. Muito obrigada. Obrigado. Parece. Então, só falta a foto final.